Olá, quarto ano, tudo bem? Eu vim aqui para complementar os dois vídeos anteriores que tratam daquela introdução que eu falei nos vídeos, para que nós possamos criar aquele método de abordagem dos impostos. É que ficou faltando uma observação importante que também é fundamental para que a gente se prepare para esse enfrentamento dos impostos, nesse método que eu pedi para vocês entenderem naqueles dois vídeos anteriores. É que além daquelas abordagens que a gente vai fazer segundo os aspectos, né, do fato gerador, que eu falei para vocês nos vídeos, nós vamos também abordar os impostos em face das três legislações possíveis que regulamentam no conjunto cada um dos impostos brasileiros. Nós vamos fazer uma abordagem no plano constitucional, portanto, tudo aquilo que for de relevo, que esteja no plano constitucional, e até mesmo eventualmente princípios que se refiram especificamente a determinados impostos. Então essa abordagem inicial em relação a alguma regulamentação, alguma cláusula constitucional que tenha relação com determinado imposto. Em seguida, nós vamos descer um pouquinho na hierarquia e vamos trabalhar com a legislação complementar. Por quê? Porque os impostos brasileiros, eles têm que ter as suas definições, a sua formatação prevista numa lei complementar. E aqui uma observação. Mesmo para os impostos estaduais e municipais, há necessidade de uma legislação nacional complementar. De modo que essa legislação complementar, ela não vai instituir os impostos. Ela vai criar a formatação legal dos impostos, estabelecendo os principais elementos dos tributos, e então, no plano das competências constitucionais, estados e municípios farão a legislação ordinária que instituirá o imposto. Vejam, portanto, eu não estou falando que a lei complementar vai instituir os impostos estaduais e municipais. O que eu estou falando é que a lei complementar vai estabelecer os limites, os parâmetros fundamentais, os principais elementos do tributo a ser criado no âmbito de cada um dos entes políticos através de lei ordinária determinado imposto. Exemplificando. Mesmo que a gente esteja falando de IPTU, que é o nosso primeiro imposto, é óbvio que o IPTU é um tributo de competência municipal. Mas mesmo assim, ao município só se reservará o direito de instituir e, eventualmente, naquele espaço legislativo que seja possível, ele vai então complementar. Porque no plano infraconstitucional complementar, a gente tem que ter uma legislação nacional que estabeleça os fundamentos do IPTU, que vai valer, portanto, nacionalmente. O CTN, gente, não é uma lei federal, por exemplo, é uma lei nacional. E eu me refiro especificamente ao CTN, por quê? Porque muitos desses impostos não existe para eles uma legislação ainda nacional complementar. E então nós nos valeremos do CTN, que tem natureza de lei complementar, para então, nesse vácuo, nessa lacuna legislativa, estabelecer então essa normatização nacional através do CTN. E um terceiro plano normativo, portanto, Constituição, lei complementar, e do plano ordinário são as leis de cada um dos entes competentes que efetivamente criam o imposto no âmbito da sua competência. É óbvio que essa legislação ordinária a gente não vai ver, porque eu não tenho como estudar IPTU de todas as cidades brasileiras, eu não tenho como estudar IPVA dos 27 estados brasileiros, eu não tenho como estudar ITBI de todas as cidades. Então a gente vai estudar a Constituição, estudar essa legislação complementar e, no que for eventualmente exemplificativo, um pouco da legislação ordinária, sobretudo de Santos, para exemplificar. Tá bom? Então, é desse jeito que a gente vai estudar os impostos. Obrigado, gente. Um abraço.